A quarta temporada de The Bear já está entre nós e eu estava super ansiosa para assistir os 10 novos episódios disponíveis na Disney+. Mas antes de falar dessa última temporada, eu quero falar de The Bear como um todo, caso você tenha chegado até aqui nesse vídeo para saber um pouco mais sobre a série antes de começar a maratoná-la. Portanto, essa primeira parte do vídeo não vai ter nenhum spoiler. Mas quando tiver eu vou te mandar um sinal para que você possa se retirar desse vídeo e assim eu não atrapalhe a sua experiência. Então se você não sabe muito bem do que se trata The Bear, saiba que há uma história. Mas a história em si ela serve muito mais como um pano de fundo. Porque o que faz mesmo a série girar e se tornar tão icônica, na verdade, são os diálogos entre os personagens, que nos levam a inúmeras reflexões no decorrer de cada capítulo. The Bear é protagonizada por Carmy, um chefe de cozinha em ascensão em Nova York que precisa voltar para sua cidade natal, em Chicago, para assumir o The Beef, restaurante herdado pelo falecido irmão. Só que ele se depara com uma série de problemas por lá, não só de infraestrutura, mas também inúmeras dívidas. E como se ele já não tivesse os seus próprios problemas, Carmy resolve arrumar mais uma sarna para se coçar. E esse propósito só surge depois que ele conhece todas aquelas pessoas que compõem o quadro de funcionários do restaurante. A premissa dessa primeira temporada é justamente te apresentar essa história, o pano de fundo do que ainda está por vir. E a princípio é muito fácil você ficar com ranço de todos os personagens, até assistir a segunda temporada. Se na primeira temporada você já se apega instantaneamente, é no segundo ano de The Bear que você se dá conta que não vive mais sem. O desfecho da primeira deixa uma baita brecha aberta para a segunda vir com força total. E é nela que nós vamos conhecer a fundo todos os personagens que fazem jus a todos os prêmios que essa série já recebeu. Cada bagagem ali nos é apresentada de maneira muito singular. A cada episódio nós somos apresentados mais a fundo a cada coadjuvante e vamos entendendo quais são as suas motivações para permanecerem ali, porque determinadas atitudes são tomadas por eles, quando eles começam a enfrentar também suas próprias limitações e especialmente porque o legado de Michael é tão importante para todos eles. É ali que descobrimos que não é só a família do Carmy que vive o luto pela perda do Michael. Todas aquelas pessoas também vivem isso. E se lá na primeira temporada, o episódio 7, todo gravado em plano sequência, foi um marco para a história de The Bear, recebendo as maiores notas no IMDb, na segunda temporada o público meio que se dividiu entre o episódio 6 e 7. Enquanto uns adoraram o episódio especial de Richard, eu e outros tantos também achamos o episódio do Natal o mais marcante e impactante da temporada. E foi a partir daqui que nos tocamos que toda temporada teria um episódio marco assim, e esperamos ansiosamente por isso. E depois de nos apegar a todos os personagens nesse segundo ano da série, eis que Christopher Story nos leva ao que mais divide opiniões em The Bear, a famigerada terceira temporada. Muitos dizem que essa é a temporada mais fraca de The Bear, mas não na minha humilde opinião. Eu acredito que essa foi a temporada que mais costurou os personagens à história principal. É também a temporada que nos damos conta que, embora Carmy seja o protagonista, são os coadjuvantes que regem a série. Os diálogos continuam a nos levar a inúmeras reflexões, mas vemos o quanto o esforço de cada um deles ali para as coisas darem certo finalmente faz sentido. E no meio dessa nova empreitada, há uma ambiguidade de sentimentos. Ao mesmo tempo que todos eles estão seguros do que estão fazendo, há a sensação do medo, do que pode vir. Mas o otimismo por uma nova fase pode ser o que mais dá essa sensação de segurança deles. É uma temporada que fala sobre quem consegue perdoar ou não, e o quanto vale esse perdão. É quando conhecemos a grande confusão que é a cabeça do Carmy, do porquê Sidney tem tanta dificuldade de tomar decisões, do porquê Richard é o que é, o quanto a mãe de Carmy e Nat afeta tanto a vida deles. Tudo isso é regado a muita música boa, ótima direção e um roteiro impecável. E ainda falando sobre a trilha sonora, é uma delícia acompanhar quando a série escolhe a dedo as músicas para trazer aquele clima, aquelas sensações que os diretores, os criadores querem muito transmitir pra gente a cada capítulo. E isso The Bear faz com excelência em todas as temporadas. Há quem disse que a série poderia ter acabado por ali. Houve até gente que subestimou dizendo que depois daquilo a história seria pura encheção de linguiça. Mas eles não sabiam o que diziam. Porque a quarta temporada é uma perfeita obra de arte. O quarto ano de The Bear é o choque de realidade. É o vai ou racha. É quando todos eles serão devidamente desarmados e terão que encarar a realidade que o otimismo impedia que eles enxergassem.
É quando eles vão precisar se reinventar, olhar mais para o próprio umbigo e entender o que cada um ali ainda pode melhorar. É uma temporada em que dessa vez não tem outra escolha que não seja perdoar. Algumas feridas vão precisar ser cicatrizadas, algumas conversas vão precisar acontecer e decisões vão precisar ser tomadas. É o fim do caminho e não tem para onde correr. É a temporada em que a autocrítica se faz necessária e se perdoar também. É o momento em que tantos diálogos já foram promovidos até aqui, mas não o mais importante deles. E esse momento finalmente chegou. E ali ninguém mais está preocupado se o outro vai se magoar, porque todo mundo chegou ao seu limite. Tio Jimmy, Richard, Sidney e o próprio Carmy. A delicadeza é a principal característica da direção de arte deste quarto ano. Enquanto a história está cada vez mais se afunilando, é na fotografia que a gente encontra o acolhimento. Repare que a cada thumb dos episódios no streaming, assim como cada título, é referência a um prato. E não tem mais nada acolhedor do que comer bem. Temos o acolhimento de um filho cozinhando para uma mãe, de uma criança sendo acolhida por todo um elenco diante de um medo, alguém distante trazendo uma palavra de conforto para quem está em uma crise de ansiedade. O elemento-chave dessa série é a conexão. Repare que em muitos momentos a gente até sente que está pintando um clima entre os personagens. Mas a ideia é mostrar que as conexões se tornam fortes quando há a mesma lealdade que a gente encontra em relacionamentos amorosos. E ali tá todo mundo motivado pelo amor ao que faz, e isso respinga em todas as relações. A partir daqui, eu vou falar sobre a quarta temporada de The Bear com um monte de spoilers. Então, se você quiser continuar, fica por sua conta em risco, ok? Até mesmo porque é muito difícil eu expressar como essa quarta temporada mexeu comigo sem falar abertamente sobre o assunto. Na minha opinião, essa quarta temporada de The Bear, ela foi a mais delicada de todas. Você pode até reparar que o lançamento dessa quarta temporada nem teve tanto barulho assim como as demais. E como nada é tão ruim que não pudesse piorar mais um pouquinho, Tio Jimmy já começa essa temporada dando um ultimato. Eles têm um pouco mais de 2 meses para recuperar o dinheiro investido por ele. Até um relógio foi instalado na cozinha para aumentar mais essa pressão. Finalmente teremos Sidney tomando uma decisão. Ela vai abandonar esse barco ou não? Ela decide ficar para remendar o barco, mas Carmy tem outros planos para o futuro do The Bear. Sabe quando a gente fica muito feliz com uma conquista e todo aquele torpor faz a gente até se esquecer que para aquilo continuar dando certo a gente precisa focar? Aí quando caímos na real, nós nos damos conta que a gente se deixou levar pela emoção e acabamos negligenciando um monte de coisas importantes. Foi essa impressão que eu tive da história da quarta temporada. Para mim foi um choque saber da desistência do Carmy em continuar no restaurante se achando o próprio câncer do empreendimento. Mesmo que ele tenha sido o principal responsável por ter bagunçado todo o orçamento do The Bear, se dar conta que o personagem chegou ao seu limite somente quando ele anuncia isso, me fez notar que eu mesma, como espectadora, também coloquei panos quentes na situação por empatia com o protagonista. Mas será mesmo que a decisão do Carmy foi necessária? Eu acredito que essa decisão não se seguirá na próxima temporada, mas eu tô muito curiosa para saber o que vai fazer Carmy mudar de ideia. Talvez o episódio do casamento da Tiff tinha como objetivo ser o mais impactante justamente por ser o episódio mais longo? Isso eu não sei, mas a verdade é que o 9º episódio foi o que verdadeiramente me emocionou. Aquele em que a mãe do Carmy pede desculpas pra ele de uma forma muito genuína. Eu nem preciso ficar me estendendo muito aos elogios à brilhante atuação de Jamie Lee Curtis como uma mãe bipolar e impulsiva, né? Eu tive que até fazer uma pausa depois dessa cena pra me recompor de tanto que eu me emocionei. Eu nem sei se o Jeremy Allen seguiu o roteiro ou se ali era o ator emocionado de forma crua em cena, mas a verdade é que aquele choro engasgado dele, somado à angústia da mãe em expressar o quanto sentia muito, me estraçalhou em 1000 pedaços. Eu acho que de todos os episódios de todas as temporadas, esse foi o que mais me tocou profundamente. Também não posso deixar de fora o diálogo denso e intenso entre Richard e Carmy. Finalmente essa DR saiu com Sidney de testemunha. Que troca maravilhosa esses dois personagens tiveram, carregada de mágoa, amor e respeito. Mesmo que ambos estivessem ali em momentos altamente desrespeitosos um com o outro. Foi exatamente neste momento que eu me dei conta que uma série tão brilhante pelos seus diálogos ainda estava em falta com essa conversa tão primordial entre dois personagens tão importantes. Porque foi exatamente essa falta de diálogo que causou tantos ruídos nessa amizade de tão longa data.
A gente termina essa temporada de The Bear sem nenhuma resposta. Na verdade, a gente vai começar a 5ª temporada com inúmeras dúvidas, mas é exatamente essa a graça da série. A gente nunca prevê absolutamente nada e até hoje eu não faço ideia se essa história vai ter um final feliz ou não. Eu não sei se cada um ali vai escrever a sua história de maneira singular, como foi o caso do Marcos, que nessa 4ª temporada foi reconhecido pela imprensa especializada por seu trabalho, e de repente cada um ali vai seguir o seu caminho, ou se eles realmente vão chegar em um denominador comum para alcançar o sucesso de The Bear. O importante é não criar nenhuma expectativa e se deixar levar pela cabeça criativa de Christopher Storer, o criador de The Bear. Esse aí nunca nos decepciona. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, um comentário, e se você chegou no meu canal por esse vídeo, não esqueça de me seguir e ativar o sininho para receber as notificações das minhas atualizações. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!